sepse é uma disfunção orgânica, geralmente fatal, que é causada por uma resposta exacerbada do organismo a um processo infeccioso, a uma determinada infecção. Geralmente ela se desenvolve a partir de um foco infeccioso, como por exemplo uma infecção pulmonar ou no trato urinário, e que, se não controlada, essa bactéria se dissemina para o organismo ou gera uma resposta intensa que acaba se disseminando para todo o organismo. Já o choque séptico é um subgrupo ainda mais grave, onde você tem uma disfunção celular, metabólica e respiratória mais intensa e cuja taxa de mortalidade é ainda aumentada. Bom, a sepsis é a principal causa de morte nas unidades de terapias intensivas, nas chamadas UTIs. Nos Estados Unidos, acredita-se que ela é uma das principais causas de óbito e, de uma maneira global, ela deve ser a primeira ou segunda causa de óbito por doenças infecciosas, sendo superada apenas pela AIDS. O impacto da sepsis a nível nacional e mundial é muito significativo. Por exemplo, existem estudos nos Estados Unidos demonstrando que os gastos com sepsis giram em torno de 20 bilhões de dólares ao ano. E você tem em torno de 17 a 20% dos pacientes de UTI desenvolvendo sepsis, e importantíssimo, a taxa de mortalidade da sepsis pode chegar a 40% e, nos casos de choque séptico, superar os 65%. Então é uma doença extremamente grave. Normalmente, o paciente hospitalizado ele tem um maior risco de desenvolver sepsis, mas também existe o desenvolvimento dessas infecções circulatórias a nível ambulatorial. O paciente recém-nato, principalmente o recém-nato prematuro, é um grupo de maior risco. Pacientes idosos acima dos 65 anos, mas também, quanto mais elevada for a idade, acima dos 75, dos 80, aumenta o risco de desenvolver sepsis. E geralmente aqueles, conforme já dissemos anteriormente, que tem um foco infeccioso. É muito comum esse foco ser pulmonar, uma infecção abdominal, uma infecção de sítio cirúrgico após uma cirurgia ser infectada e evoluir para sepsis, e até mesmo infecção urinária que evolui para infecção renal, chamada pielonefrite, e a partir dos rins se dissemina para a corrente circulatória. Essas são as causas relativamente mais comuns de sepsis. Bom, num paciente com suspeita de sepsis é fundamental que se inicie a antibiótico terapia o quanto antes, mas também é importante que se garanta a coleta da amostra para procedimentos laboratoriais antes do início da antibiótico terapia. Esse tempo é tão crítico que existem vários estudos comprovando que, se o uso de antimicrobianos for iniciado em até 1 hora após o diagnóstico de sepsis, a sobrevida do paciente melhora. Só que tão logo você tenha o diagnóstico laboratorial de qual micro-organismo está causando essa sepsis, você pode fazer uma readequação da antibiótico terapia ou até mesmo um descalonamento dos antibióticos que estão sendo utilizados. Pois bem, o exame mais comum que se realiza, o mais tradicional, é a chamada hemocultura, que você extrai do paciente uma alíquota de sangue. Esse volume de sangue é importante, quanto maior o volume, maior a positividade da amostra, e é encaminhado para a realização da hemocultura. Ela pode ser manual, feita em estufa normal, ou automatizada. A hemocultura automatizada já tem uma sensibilidade maior e também um tempo de detecção menor. Porém, com o avanço tecnológico, hoje nós dispomos de técnicas moleculares que fazem a detecção do patógeno diretamente da amostra, como as técnicas de microarranjo, o microarray ou flow chip. A grande vantagem desses métodos é que, a partir do momento que o aparelho detecta a positividade da amostra, em torno de 4 horas você já pode ter a detecção de quem é o patógeno que está causando essa infecção. Em alguns sistemas comerciais você também dispõe da pesquisa do gene de resistência. Então, ao mesmo tempo que você detecta que, por exemplo, é uma infecção causada por Klebsiella pneumoniae, você já pode pesquisar se ela é produtora do gene KPC ou não, o que acaba orientando, direcionando o tratamento de uma maneira muito mais correta, muito mais assertiva. Esses testes ainda não são muito comuns na maioria dos laboratórios, mas o tão chamado diagnóstico sindrômico, ou seja, você pesquisar vários micro-organismos por técnicas moleculares ao mesmo tempo,
deve evoluir muito nos próximos anos. Bom, a sepse tem aumentado de incidência a cada mês que passa. Isso em boa parte por conta da questão da condição de risco dos pacientes. Os pacientes têm sobrevivido mais tempo, com cada vez mais procedimentos invasivos, como ventilação mecânica, traqueostomia, uso de catéteres intravenosos. A questão da imunossupressão também expõe bastante o paciente ao risco de sepsis. Então, a incidência global da sepsis, apesar dos esforços contrários, ela tem aumentado. Isso faz com que o médico intensivista tenha que estar muito atualizado sobre o assunto. E recentemente surgiram consensos globais sobre a sepsis, o Sepsis 3 e a campanha de sobrevivência da sepsis, que traz orientações bem importantes para os clínicos, especialmente para os intensivistas e infectologistas. Uma delas é o uso de um score, de um sistema de pontuação, que você rapidamente consegue acessar se o teu paciente está sob o risco de sepsis ou não, que é o QuickSOFA. Você, através de uma análise de 3 ou 4 parâmetros, você descobre rapidamente se o teu paciente está sob risco de sepsis e, a partir disso, então, pode coletar uma amostra e iniciar a antibiótico terapia de maneira imediata. Por outro lado, os médicos intensivistas cada vez mais vão precisar se apoiar no laboratório, porque a disseminação das bactérias multiresistentes, como Klebsiella KPC, Escherichia coli NDM e agora a resistência plasmidial à colistina também, através do gene MCR, tem aumentado muito no hospital. Então, apesar dele conseguir detectar de uma maneira mais rápida a sepsis, iniciar a antibiótico terapia dentro do prazo adequado, ou seja, em menos de 1 hora, ele também vai ter que rever se essa conduta foi adequada ou não, baseado nas evidências laboratoriais. Essas evidências, elas podem ser melhor acessadas através dos métodos mais rápidos de diagnóstico, e aí a grande aposta é o diagnóstico sindrômico através dos testes moleculares, como Flowchip, Microarray, entre outros. A sepsis muitas vezes ela é inevitável, porque ela acaba sendo uma complicação de um processo infeccioso. O que os guidelines internacionais recomendam hoje é que você monitore o teu paciente mais próximo, ou seja, se ele tiver alterações de frequência respiratória, de temperatura, de contagem de leucócitos ou queda de pressão arterial, ele já entra num quadro de risco e já deve ser investigado essa sepse. Para alguns casos mais específicos, pacientes gravemente debilitados ou que têm vários fatores de risco, como por exemplo o uso de catéteres centrais ou periféricos, respiração mecânica, imunossupressão, são pacientes chamados de alto risco. Nesses casos, alguns guidelines recomendam até que você faça a triagem com uma certa frequência para detectar se esses pacientes estão tendo sepsis ou não. Outros métodos que existem, como a dosagem, por exemplo, de procalcitonina, pode ser um exame que vai ter uma boa predição de se esse paciente vai desenvolver sepsis ou não. Então, também serve para detecção precoce, desde que associado com métodos microbiológicos ou moleculares que vão confirmar se esse paciente está mesmo sob o risco de desenvolver ou se já está num quadro de sepsis. Uma outra questão importante que não deve ser esquecida é o uso racional de antimicrobianos. Então, é usar o antibiótico certo desde a primeira vez e não o mais potente ou de mais amplo espectro. Então, existem várias orientações, vários protocolos nacionais e internacionais orientando os clínicos sobre quais antibióticos devem ser utilizados. E é claro que dentro desse contexto, o papel do laboratório é fundamental, porque quanto antes ele consegue confirmar quem é o patógeno que está causando aquela sepsis e a quais antibióticos ele é sensível, você consegue readequar ou validar se aquele tratamento antimicrobiano que estava sendo utilizado é adequado ou não. Daí entra a importância da questão dos testes moleculares, porque eles reduzem esse tempo de resposta do laboratório em aproximadamente 24 horas. Você consegue dar um retorno mais cedo para o clínico em de 24 até 36 horas antes do que a metodologia convencional.